A Luana ali com dicas de saúde, né? Falando de cena na academia. E a gente continua falando de saúde, de qualidade de vida, de atenção especial, neste caso, com as crianças. Porque nas últimas semanas, casos de agressões contra os pequenos em creches e escolas brasileiras repercutiram na mídia nacional. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre este tema, a gente conversa agora com a psicóloga Esther Miriam, que é muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa, sempre colaborando com o nosso debate. Tudo bem, Esther? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Então, Esther, as crianças normalmente apresentam algum sinal de que elas podem estar sofrendo agressão e tudo mais? Sim. São coisas muito sutis e que às vezes a gente não se dá conta, não percebe, mas tem sinais sim e que tem sim como a gente identificar, né? Como, por exemplo, mudança de comportamento. Criança que tende a ter um padrão de comportamento, ou ser muito ativa, ou ser mais retraída, e do nada isso muda, né? Esse comportamento, essa mudança de comportamento dificilmente vai ser do nada. Alterações em sono, alimentação, no apetite, uma maior irritabilidade, um choro mais constante, frequente, aparentemente sem motivo, uma maior rejeição à escola, né? Quando vamos para a escola, a criança já começa a chorar, ou uma aversão a uma pessoa, por exemplo, quando entrega a criança na escola, tem uma determinada pessoa e ela já começa a chorar só de olhar para aquela pessoa, ou rejeita muito uma pessoa. São coisinhas que a gente pode estar alerta. Pode não necessariamente ser um caso de agressão, né? Porque os sintomas que a criança apresenta são muito genéricos, porque ela não tem como desenvolver e se expressar de uma maneira adequada. Mas apresentando isso, é sim importante que o adulto vá olhar. Isso pode ocorrer esses sinais, eles podem ocorrer de aparecerem de imediato ou normalmente levam um determinado prazo? Depende muito da criança, da subjetividade da criança, né? Tem algumas que logo de cara elas podem comunicar, algumas crianças elas conseguem ter essa maior facilidade de expressão e de comunicação. Mas quando a gente vai pensar em crianças pequenas ou que já têm uma personalidade um pouco mais retraída e essas agressões são constantes, pode demorar um pouquinho mais para aparecer. Por isso que é importante que os pais sejam sempre alertas, né? A todo momento, como é que está, como é que foi na escola, perceber se existe... Conversar com a criança, conversar, né? Exatamente. Machucados físicos. Que é comum, né, na faixa etária que a criança está na escola, aparecer com arranhão, com machucado, e a professora geralmente vai explicar, caiu, foi brincadeira. Mas se aparece com esses machucados sem nenhuma explicação, ou são frequentes e sempre tem uma justificativa assim, um pouco estranha, é importante observar. E acredito que por mais que sejam crianças, pequenos, né? Às vezes o pai e a mãe têm ali um dia corrido. É interessante, diariamente, os pais saberem como é que foi a rotina daquela criança na escola, né? E é importante os pais estarem presentes na escola. Não somente em dia de reunião, de entregar notas, mas com frequência, para que a criança saiba que o pai está ali, que a mãe também está ali por ela, né? Que ela se sinta segura, sabendo que ela pode conversar e dialogar com os pais. Porque o que acontece muitas vezes, nesse ímpeto de querer proteger e de querer cuidar, a gente acaba fazendo um inquérito com a criança e acaba deixando ela mais assustada e ao invés dela se comunicar, ela acaba se retraindo, né? Então, ter essa atenção, a forma de comunicar, de dialogar também é importante, né? Tratar tudo de um modo mais leve. E aí, como é que foi o seu dia? O que aconteceu? Explicar para a criança o que os professores responsáveis na escola podem ou não podem fazer com ela. Explicar os direitos dela. Esse diálogo, por exemplo, eu vou colocar meu filho na escola ou na creche. Há uma certa forma de criar uma consciência naquela criança do que é correto, o que não é correto na escola, de prepará-la para esse universo? Isso é fundamental. Porque ir para a escola já é uma coisa terrível, já é complicado. Eu estou ali no mundinho da minha família, vou cair num mundo totalmente diferente, que eu vou ter que dividir, outras pessoas serão responsáveis por mim. Então, isso já é um impacto muito grande. Então, explicar como é que vai funcionar este novo mundo, quem serão as pessoas responsáveis por isso, o que essas pessoas podem ou não podem fazer com ela. Inclusive sobre os comportamentos negativos que essas pessoas podem ter. É sobre assédio, preparar uma criança. Sim, também isso, sobre abuso sexual que pode acontecer quando a criança ainda tem que ser trocada de fralda, essas coisas, né? Então é importante falar, olha, fulano só pode fazer isso, isso e isso. Se fizer algo diferente, comunique com a mamãe, comunique com o papai, né? É importante que a criança se sinta acolhida. Que a criança saiba que ela tem alguém por ela, que ela pode contar. Porque a criança ela fica se sentindo culpada, fica se sentindo com medo.
E podem existir ameaças reais, verbais, tipo, não fala pra ninguém, e aquelas ameaças veladas, né? De chantagem emocional ou coisas parecidas. Então, a criança, ela vai se sentir incomodada e vai guardar isso pra ela muitas vezes. Então, é importante que a criança saiba que ela pode e deve sim falar. No caso da criança passando por algum tipo de situação como essa, na escola ou na creche, que tipo de consequências isso pode acarretar no desenvolvimento dela, no crescimento dela? Se não for percebido, muitos, porque são experiências tão marcantes e tão profundas, né? Então, pode desenvolver maior propensão à relação de bullying, porque ele pode passar essa agressividade para outros colegas também. Pode gerar uma personalidade um pouco mais retraída, mais introspectiva, que de uma forma negativa. Não que ser tímido e ser introspectivo seja uma coisa ruim, mas de uma forma que ela não consiga se expressar, que ela não tenha essa autonomia para ser quem ela é e viver as experiências que ela tem. Uma pessoa que se sente muito vulnerável, pode ter tendências a crises de ansiedade, a transtornos depressivos e muito mais. E o que a gente está falando muito sobre a criança aqui. Agora, o que leva um adulto que vai trabalhar com este público, já sabe que vai lidar com este público, que né, é um momento de educar aquela criança, ela ainda está aprendendo muito. O que leva um adulto a agredir uma criança, sendo que já sabe que vai trabalhar com esse tipo de público específico, Esther? Infelizmente, a gente tem que pensar que existem pessoas de todos os tipos. E algumas pessoas realmente elas estão propensas à maldade, por uma questão de personalidade, de caráter. Isso pode acontecer. Todos estamos sujeitos a passar por essas situações. Mas um ponto muito comum que a gente tem que estar atento é o próprio estresse do trabalho, né? Que por mais que a pessoa saiba que trabalhar com criança é estressante, porque realmente que é uma carga de horário pesada, isso e aquilo, na prática, dificilmente as pessoas se preparam para isso. E aí, com a sobrecarga, com o acúmulo de estresse, com o acúmulo de tensão, isso pode acabar eclodindo numa situação desagradável como essa. Por isso que é importante estar sempre tendo cursos de capacitação, de reciclagem, ter o trabalho do profissional da saúde mental na escola para trabalhar com essa equipe. Se é interessante que instituições de ensino que lidam com crianças, principalmente, se tem, o ideal seria ter esse tipo de acompanhamento também para os profissionais. Principalmente, porque são eles que vão estar movimentando tudo aquilo ali, né? Todo esse processo. Então, se a pessoa que está para cuidar não está bem, não está sendo cuidada, dificilmente as coisas vão fluir de um modo saudável. Na verdade, interessante seria se todas as profissões hoje tivessem esse tipo de núcleo dentro das suas empresas para que haja um diálogo, porque todo profissional está sujeito a um estresse, né? Sim, então a gente precisa aprender a lidar com esse estresse, porque é natural, é da profissão, é do nosso mundo, mas como lidar com isso? É possível a gente lidar de uma maneira mais saudável, né? Então, é estar atento realmente a esses sinais, ensinar a criança a reconhecê-los e qualquer coisa realmente denunciar, né? Temos o Disque 100, que dá para fazer as denúncias anônimas, os conselhos tutelares, delegacias especializadas, então elas estão aí justamente para isso. Olha só, o contato da Esther está aí na tela, né, o Instagram dela, para você que quiser conversar um pouquinho mais, conhecer o trabalho dela, até sugerir novos temas para a gente, né, claro. Esther? Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, até mais. Lembrando que no último sábado foi ao ar aí um Viver Bem especial sobre chás e ele já está disponível no nosso canal no YouTube, o canal SIC TV. Então você pode ir lá conferir tudo sobre chás, os diferentes tipos, para que eles são indicados, como consumi-los no nosso canal no YouTube. Este foi o nosso quadro Viver Bem de hoje.